A Limeira foi uma fazenda que meu pai e minha mãe adquiriram em 2000, 2002, fazenda focada principalmente na agricultura. Meu pai já tinha alguma coisa de gado comercial, que ele sempre gostou de pecuária, mas aí, quando eu perdi meu pai, Ricardo ingressou no grupo familiar e aí nós tivemos a ideia de fazer o projeto Angus da Limeira. Em 2016 montamos esse projeto que visava animais para melhoramento genético e desde o início nosso foco principal era animais de alto desempenho. Na época foi adquiridos os animais F1 do cruzamento do zebu com o Angus para montar um plantel de vaca de cria para atender os cooperados da Cooperaliança. Como nós moramos na mesma comunidade e sabia da necessidade deles desse produto, resolvemos fazer esse investimento. E tudo começou devagarzinho, com um volume um pouco menor e gradativamente foi crescendo. Quando nós estávamos com um volume interessante de vaca de cria, vinha andando bem, usava F1, fazia inseminação com touro Angus e vinha funcionando bem e em um processo que atendia as duas pontas. Remunerava nós e conseguia atender esses amigos e parceiros nossos aí que apostam numa carne de qualidade, que são os cooperados da Cooperaliança. Dentro do contexto do programa Carne Angus Certificada, onde a Cooperaliança é pioneira, né? Começou esse trabalho lá em 2012 e depois disso surgiram várias iniciativas na produção de genética, entre elas Angus da Limeira, né? Que é de extrema importância o desenvolvimento da genética dentro daquilo que o programa Carne Angus preconiza e exige cada vez mais qualidade, né? É um mercado que está aí demandando carne de qualidade, né? E nesse sentido é de extrema importância que tem algumas iniciativas que tenham esse espírito de empreendedorismo, como tem a Angus da Limeira, né? De se encaixar nesse trabalho, né? De produção de genética de alta qualidade. Um certo dia, eu e minha esposa, trocando uma ideia, vendo o que nós íamos fazer, achamos oportuno de entrar na genética. Não tinha conhecimento no ramo de genética, só o pouco conhecimento que nós tínhamos era dos animais que nós adquiríamos e do sêmen que nós usava e assim por diante. Resolvemos se inteirar um pouquinho desse assunto, correr atrás, achar nova tecnologia para ver se realmente era isso que nós queríamos que acontecesse dentro da Limeira. Graças ao bom Deus fomos achando gentes idôneas aí no caminho, que deu uma luz, deu um caminho para nós. Saímos atrás de conhecimento aí, ver as outras raças, conhecer um pouco do processo em si da genética. Chegamos à conclusão que era o Angus mesmo. E dali então para frente resolvemos que vamos fazer um plantel, vamos fazer genética. Achamos oportuno a hora de entrar na genética em função do mercado. Nessa época que decidimos fazer a marca Angus da Limeira. Nesse caminho conhecemos o Alejandro, que é um argentino que faz um baita trabalho dentro da raça também, no melhoramento genético. E ele ajudou nós a desenhar e montar esse projeto e como que nós ia trabalhar. Depois de desenhar e montado esse projeto, nós já tínhamos definido que nossa entrada no mercado seria em 2021 e tinha muito trabalho para nós fazer e fazer acontecer e desenvolver. Desde o início da formação do plantel aqui da Limeira, o Ricardo nos convidou para fazer esse trabalho de multiplicação dos animais que ele veio adquirindo. No início da formação do plantel, o Ricardo então começou comprando as fêmeas dos mais renomados plantéis de Angus do Brasil. Foi lá, pinçou as melhores matrizes, as melhores linhagens, trouxe para a Limeira e então nos convidou para fazer a multiplicação desta genética adquirida. Então, desde o início, nós estamos participando desse projeto do Angus da Limeira, promovendo esse trabalho de melhoramento através da transferência de embriões. Inicialmente, transferíamos os embriões diretamente aqui na fazenda da Limeira e, posteriormente, começamos a produzir os embriões
com doadoras da Limeira que foram levadas para a Central Biotech lá no Rio Grande do Sul. Então nós multiplicamos esses animais através da produção de embriões lá e trazemos esses embriões para serem implantados nas receptoras aqui na Limeira e então fazendo toda a produção de prenheses aqui da fazenda. A nossa equipe na época que trabalhava na pecuária era dois funcionários, era o Lalito e o Chumbo, e formar uma equipe sólida aí para conseguir dar conta desse processo, que era a formação de uma cabanha da Angus da Limeira. Bom, comecei a trabalhar aqui com o Ricardo quando ele trabalhava com gado comercial, ainda tinha vaca de cria, engordava a vaca no Zevém. Daí precisou de uns partos, ele me chamou aí que nós se conhecemos. Daí que nós começamos, eu acho que foi em 2015, 2016 mais ou menos, por aí. Que daí comecemos o gado de cria. Daí ele pensou um pouco, disse, não, mas eu não quero só o gado de cria, eu quero melhorar, eu quero um gado pior. Daí assim foi. Daí começamos, daí ele começou a comprar umas doadoras, e assim seguimos. Fazia acasalamento, no começo não deu. Daí tivemos que ir atrás de que fizesse os acasalamentos, outro para fazer, por exemplo, a transferência de embrião, que fomos atrás da Biotech. Daí os caras já conseguiram vir no mesmo ano e assim conseguimos as primeiras coletas, as primeiras transferências, que foi em 2018 e pariu em 2019 a primeira leva. Desde o início aí, com o manejo nutricional e o manejo que foi sugerido pela Biotech, tivemos bons resultados aí. Nossa média dentro da propriedade até hoje aí na TE de 8 embriões, e é uma média aí que é acima da média histórica das transferências de embrião. É um número muito consistente e que ajuda muito no nosso melhoramento genético aí. Conseguimos fazer volume. Como a Limeira sempre foi uma fazenda focada na parte agrícola, tivemos que arrumar uma área para o nosso gado, uma área de verão, de pastagem perene. Na época surgiu a oportunidade de fazer um arrendamento do grupo Reinhofer, da fazenda Vaca Branca, que é bem na divisa do município de Pinhão, com reserva do Iguaçu e Candói. E daí, daqui para frente, a equipe foi se tecnificando cada vez mais, foi conhecendo mais todo o processo, se inteirando mais do assunto, sabendo como funciona todo o processo em si, desde a transferência, desde a mexida com o gado PO, enfim, toda a parte burocrática e a parte funcional do processo de criação de Angus PO. Quando iniciou o projeto da Limeira, nós fomos convidados pelo Ricardo para conhecer, para já poder conhecer os primeiros animais que foram disponibilizados no primeiro leilão Angus da Limeira. E o Ricardo contando a história e como ele estava desenvolvendo o projeto, nos demonstrou que não era um projeto de venda de reprodutores PO da raça Angus. Era um projeto focado em melhoramento genético e disponibilização de touros melhoradores de rebanho para a pecuária regional. São coisas diferentes. Uma coisa é você adquirir um animal de um criatório que simplesmente faz cruzamento entre uma vaca pura e um touro puro de origem, vai ter um produto, um animal puro de origem e comercializar isso como um reprodutor. Na maioria das vezes, esses animais eles não têm a capacidade genética para ser um touro melhorador de um rebanho. E o projeto Angus da Limeira, ele vem de encontro com o melhoramento genético focado em eficiência produtiva e qualidade de carne. Então, com o passar do tempo, a Angus da Limeira começou a criar proporção, ter um volume maior de gado PO. Senti uma necessidade de precisar mais uma área para suportar esse crescimento que estava tendo dentro da cabanha, onde foi arrendada uma área, até hoje, na reserva do Iguaçu, a Fazenda Bahia, que é uma propriedade que ajudou muito na adaptação dos nossos animais, que é uma área encostada na lagada, extremamente quente, com bastante desafio de ectoparasitas e uma área bem dobrada, muita pedra, que ajuda na adaptação desses animais que nós colocamos no mercado. E outra propriedade que veio para somar é lá em Entre Rios, a Chácara São Geraldo, que é do meu pai, que nós destinamos para
para os machos. Então aí cria dos machos para completar os seus 2 anos. E a leilão é feito lá na chácara São Geraldo. Conseguimos tirar um gargalo de dentro de qualquer propriedade genética aí, que foi separar os machos das fêmeas para conseguir trabalhar com mais tranquilidade. Junto com toda essa organização do processo, aí, desde a aquisição da matriz até a organização da equipe e das propriedades, veio as provas que o Angus da Limeira começou a participar, que são as provas da raça hoje, que é o Promebo, o Clarified e as pistas, as provas da argola. Então nós tinha conseguido já consolidar uma equipe, já tinha uma genética de grande renome na mão, já tinha as propriedades tudo organizadas. Tivemos que partir para as avaliações, que é um outro processo, mas é um dos processos mais importantes dentro do processo de melhoramento genético, que é dados. E começamos a fazer as primeiras avaliações de Promebo. Nasceu a nossa primeira transferência de embrião em 2019. Em seguida já foi feito no desmame a avaliação do Promebo de desmame. Em 2020 esse gado já passou pela avaliação do sobreano do Promebo e ultrassom de carcaça. E em 2021, como era o nosso objetivo, a nossa primeira venda, graças ao bom Deus e ao nosso trabalho e à genética que nós tínhamos adquirido, conseguimos uma entrada no mercado das avaliações genéticas aí com o Promebo. Conseguimos um grande erro, que na época, entre os 10 animais do Promebo da avaliação de 2021, da safra de 2019, 7 touros jovens eram do Angus da Limeira. 3 fêmeas jovens eram do Angus da Limeira. E dentro dos 100 que vão para o sumário, dentro dos 100 nós tinha 35 animais. E foi o nosso pontapé inicial dentro da avaliação de dados do nosso melhoramento genético. E vimos ali que nós estávamos no caminho certo, trabalhando da maneira certa e conduzindo o nosso projeto certo. Isso cada vez ajudou nós, a família Angus da Limeira, a ter mais força de vontade, se dedicar cada vez mais para esse projeto, ter mais coragem de investir. Nós vimos que nós estávamos no caminho certo e que era só trabalhar e fazer o nosso trabalho, que o nosso produto ia ter uma consistência no mercado pelo produto mesmo, pelo que nós estava conseguindo fazer dentro da Limeira, que é uns animais bem adaptados, bem avaliados, uma seleção que sempre foi muito apertada. O Angus da Limeira, depois dessa primeira safra, pôs uma meta de produzir 200 animais PO de transferência de embrião dentro da propriedade, e desses 200 são comercializados apenas 40 animais no leilão. Estou falando de macho agora. 40 machos no leilão e fica 10 animais na propriedade para reserva, futuras trocas ou algum problema que acontecer aí pós-leilão. Para dar suporte para os clientes, para poder atender bem nosso cliente e ele ficar com um respaldo grande, saber que o Angus da Limeira não quer ele só como cliente, ele precisa de parceiros. O leilão é feito no último sábado do mês de julho, é um leilão anual. É um leilão que é só disponibilizado o que há de melhor dentro da genética Angus da Limeira. É o leilão qualidade comprovada. É feito um almoço beneficente para ajudar as entidades da comunidade. Temos parceiros que todo ano aí ajudam e colaboram com doações para ser leiloada, para ajudar essas entidades aí também, vendo um pouco o lado social e fazendo a nossa parte aí na comunidade, no município do Pinhal. Parceria com o Angus da Limeira aí faz pouco mais de 3 anos, né? Todo ano vem adquirindo, né, os animais aí do Angus da Limeira, adquirindo sêmen também, né, para algumas inseminações. E eu notei, né, que tipo meu pai já lidava com Angus há um tempo atrás. E daí depois que ele passou para mim, né, que eu comecei a comprar os animais aí do Angus da Limeira. E eu senti, né, tipo um companheirismo do pessoal aqui da fazenda. E os animais, a genética melhorou bastante, né? E ano a ano vem adquirindo os touros ali e vem tendo uma melhora simultaneamente, né, na genética dos
dos animais, sem contar, né, que tem um companheiro aqui, o que a gente precisa, às vezes algum probleminha que dá num boi aí que a gente adquire, né, aí o Ricardo sempre está dando uma assistência aí, né, não é só a venda dos animais, mas sempre durante o ano e sempre dando uma assistência para a gente, aí o pessoal dele também, ajudando aí no que a gente precisa. Nossa família sempre teve a atividade ligada à pecuária. Já são várias gerações anteriores à nossa e até que chegou no nosso momento de dar continuidade a essa atividade. Seguindo já o que a gente tinha e buscando também atualizar e melhorar e mostrando melhores resultados. Já logo de início, que ficou sabendo do projeto do Ricardo e da Gisele, o Angus da Limeira, já conhecendo, sabendo da seriedade, da dedicação deles com o projeto, com essa produção dos animais muito aprimorados deles, a gente já logo de início investiu, já comprando touros da Angus da Limeira, dos quais a gente é hoje muito satisfeito com os resultados que a gente vem obtendo. E uma das coisas bem importantes nessa escolha é a questão da rusticidade desses animais e dessa facilidade de adaptação. Trabalhamos com a pecuária em propriedades com características bem diferentes entre elas, seja em relação à pastagem, a clima e a geografia. E esses animais contemplam essa importante necessidade das nossas propriedades. Então, um outro aspecto bastante relevante para nós nessa escolha e essa nossa satisfação hoje com os animais Angus da Limeira é em relação a uma genética apurada, a um excelente resultado quanto ao peso, à padronização, à uniformidade dos bezerros e das bezerras, que também estão já contemplando um lote formando as F1. Isto tudo aprimorado com o uso da IATF, que a gente já adotou também há alguns anos. Então são todos esses fatores que vêm contribuir com a nossa satisfação e investimento nos touros Angus da Limeira. Então, junto com o Promebo, tivemos a ideia de participar das provas de argola dentro da raça Angus, que nós enxergamos ela como um termômetro para a nossa propriedade. A nossa propriedade em si, o foco dela é produzir um gado de produção. Então, dentro desse volume que nós fazemos hoje dentro da nossa propriedade, nós tiramos nossos animais de argola. Nós não direcionamos nenhum acasalamento para argola. Esses animais são tirados dentro da nossa safra do ano, desses animais direcionados para a produção, que é um termômetro para nós medir como é que nós estamos perante a raça, como é que está o fenotipo dos nossos animais perante a raça, e para nós sentir e poder alinhar isso aí dentro do mercado, conseguir pôr um animal funcional e um animal com uma bela morfologia aí para andar no campo aí. E graças a Deus também conseguimos bons resultados dentro das pistas, dentro das provas de argola. Participamos dessas feiras com o intuito de ver como é que está o padrão do nosso gado e fomentar essa raça, que é o Angus, cada vez mais. E eu acredito, e o Angus da Limeira acredita, que tem que andar junto o criador com a associação para cada vez ter mais força, para conseguir ser mais agressivo no mercado e mostrar o que tem de melhor dentro da raça. É uma raça que já está consolidada, mas ela tem que ser trabalhada toda a vida. Por isso que o Angus da Limeira participa dessas provas e participa para ajudar tanto a raça e ver como é que ela está dentro da raça, que usamos ela como um termômetro para ver como é que está o nosso gado. Então, pensando no cliente, a Angus da Limeira resolveu fazer o dia de campo da Angus da Limeira.
sempre trazendo inovação, tecnologia, novas técnicas no mercado, muito conhecimento aí. O que mais de moderno está se usando no mercado aí, trazendo palestras e conhecimentos para esses clientes e amigos e parceiros nossos, para agregar cada vez mais na produção de terneiro na nossa região, para agregar na nossa produção de gado PO. Enfim, esse dia de campo foi uma ferramenta que nós achamos para aproximar o Angus da Limeira e seu cliente e colaborar com essas informações, com essas inovações do mercado que conseguimos apresentar no dia de campo. E além dos nossos animais que já estão com as suas seleções prontas aí, um evento que é pré-leilão. No ano de 2024 para cá, nós iniciamos o trabalho de fazer a parte de seleção e melhoramento genético dos animais da Limeira, fazendo a revisão de todos os animais, da geração desde as novilhas que entrarão em reprodução, observando os animais da última aparição para ver como é que foram os acasalamentos que nasceram nesta geração, e aí escolhendo as doadoras que os acasalamentos deram certo e que podemos continuar no trabalho de multiplicação e fazendo as prenhezes que serão ofertadas no futuro do trabalho de melhoramento e oferta para os clientes da Limeira. Um outro diferencial importante que a gente enxerga na genética da Limeira é o comprometimento que o Ricardo e a Gisele têm com o melhoramento da pecuária nacional. Nas inúmeras conversas que nós tivemos, filosofando sobre pecuária, uma vez eu expus para eles uma dificuldade, né, da evolução do melhoramento genético dentro da pecuária comercial. E falei para eles que o touro era só a ponta do iceberg, que o touro ele tem um papel importante para produzir, para melhorar os animais geneticamente, mas ele é a ponta do iceberg. A base do iceberg para impulsionar uma pecuária mais eficiente é trabalhar e conscientizar os criadores de que eles também precisam pensar nas matrizes, que na maioria das vezes elas são o maior volume de rebanho que eles possuem e elas são responsáveis pela maior carga genética que os bezerros vão carregar. E com esse pensamento, o Ricardo resolveu inovar e também entrar para o melhoramento genético pensando nas matrizes. Com isso surgiu o projeto Nelore da Limeira. Então não é mais apenas Angus da Limeira, então é Angus e Nelore da Limeira. A cabanha Angus da Limeira aí sempre querendo crescer e tendo os produtos de excelência, de muita qualidade dentro do projeto. Nós sentimos, com o passar dos anos, aí uma necessidade grande de uma fêmea para trabalhar a campo aí também, junto com nossos touros no cruzamento aí, para melhorar cada vez mais a qualidade da carne, ter uns animais mais consistentes, desmamar uns bezerros mais pesados. O Angus da Limeira lançou um novo desafio aí que vai fazer uma matriz para andar junto com o Angus aí, produzir carne de qualidade, que é o Nelore. Então aí surgiu o Nelore da Limeira. O Nelore da Limeira surgiu dessa necessidade da conscientização dos pecuaristas de que o touro é importante, mas a matriz também é fundamental ser pensada e produzida através de um programa de melhoramento. Então, em breve, além da genética Angus, que é a linha paternal, o Nelore da Limeira também estará disponibilizando matrizes para reposição dos rebanhos, dos criatórios regionais. Demos o nosso pontapé inicial também na transferência de embrião, tanto na TE como na FIV, nas duas técnicas da transferência de embrião. Aí fomos atrás de material genético, fizemos a nossa primeira safra aí de bezerros Nelore, com volume aproximadamente dos 250 nascimentos,
E aí estamos dando o pontapé na genética do Nelore da Limeira. A ideia do Nelore da Limeira, que nem eu já falei, é fazer matrizes para deixar o rebanho do nosso cliente cada vez mais consistente e com mais qualidade. E o Nelore e o Angus, como todo mundo sabe, já tem até uma brincadeira desse processo aí, que é o casamento por interesse. Entra a rusticidade do Nelore e a qualidade de carne do Angus. Por isso essa brincadeira é o casamento por interesse, é o casamento perfeito aí. Vamos trabalhar com os mesmos critérios, com a mesma seleção no Nelore, para fazer uma fêmea consistente, uma fêmea bem produtiva, uma fêmea que vai agregar ainda mais na qualidade da carne e ajudar o nosso cliente a crescer junto com o Angus da Limeira, tendo matrizes consistentes, tanto quanto os touros, para ter uma rentabilidade maior e uma qualidade de carne no seu animal que vai ser comercializado. O nosso futuro, eu imagino assim que seja uma marca reconhecida nacionalmente. Como mãe, eu deixo para as minhas filhas assim o legado que eu quero deixar é não elas como só herdeiras, mas também sucessoras, né? Sucessoras do nosso projeto. E elas tentam participar sempre ativamente de todas as nossas atividades aqui na fazenda. Para elas é um prazer muito grande estar na Limeira. Quase todo final de semana elas estão aqui. Eu sei que se meu pai estivesse aqui ainda, ele estaria muito feliz de ver o que se tornou a Limeira e de ele ver as netas dele no... Tão dedicadas, tão empenhadas no que elas fazem, elas adoram estar no campo também. Acho que ele estaria muito feliz se ele visse isso.